Bom dia. Pode ser em pé? Bom dia. Só um minutinho, tem isso aqui. Não, tá bom, acho que eu vou gravar, tá bom. Bom dia. Queria, em nome do Jairo, saudar todos os dirigentes que estão aqui, agradecer o convite, encontrar o Lírio. Nós estivemos juntos na Alemanha, no evento na Alemanha recentemente, né? Estavam lá trabalhando. E, bom, a ideia é, a partir do convite, tentar identificar alguns elementos que estão presentes no nosso atual contexto e destacar alguns desafios que nós temos para a ação sindical. Estou pensando isso à luz desse espaço que é a federação, que reúne vários sindicatos do setor da indústria. Então eu vou tentar enfocar a reflexão sobre os desafios que nós temos atualmente no Brasil, pensando o nosso desenvolvimento e o papel do setor industrial nessa perspectiva e o papel do movimento sindical que vem do setor industrial, olhando a perspectiva de desenvolvimento. E quais as questões, as oportunidades que nós temos nessa perspectiva. Antes de entrar nisso, só para não esquecer, lembrar no caso do Fundo de Garantia, já nós produzimos uma nota técnica, está no site do GES, explicando qual é essa questão que está posta hoje em relação ao Fundo de Garantia. Depois a doutora vai poder tratar disso. E a pedido dos sindicatos, nós estamos transformando, acho que até semana que vem está pronto, nós vamos transformar essa nota técnica em um parecer, porque vários advogados estão pedindo o parecer. Então nós estamos transformando a nota em um parecer para que quem quiser entrar com a ação tenha um parecer e use o parecer na ação. Então isso também está ficando pronto e vai estar em seguida sendo disponibilizado. O assunto, eu estava até olhando aqui, eu li ontem à noite, esse assunto do Fundo de Garantia já foi tratado na reunião que ocorreu ontem do Conselho do FGTS. A informação que a Caixa dá é que são milhares de ações, são mais ou menos 1.600 ações hoje já, todas ganhas pela Caixa, portanto não aceitando imediatamente o recurso, é a avaliação que a gente tem, dificilmente esse recurso vai ser aceito. Mas é uma batalha. Essa é a batalha do passivo para trás que pode ser explicada. A batalha que eu considero extremamente relevante é a batalha do critério de manutenção do fundo, ou seja, o critério hoje de reajuste do saldo do fundo está com problema. Se a gente não corrigir esse problema, isso fica um problema permanente. Aí sim nós vamos ver o que é dilapidação de um patrimônio. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E evidente pensar o critério à luz de que este fundo é um fundo que simultaneamente visa financiar políticas públicas na área de habitação e na área de saneamento. Portanto, se nós pensamos um critério de correção, é um critério que tem que ser coerente com um fundo que tem que subsidiar a baixo custo saneamento e habitação. Então nós temos que pensar uma proposta que seja de equilíbrio, porque nos interessa tanto um fundo preservado quanto habitação e saúde, habitação e saneamento de qualidade, especialmente habitação para a população de baixa renda, para os trabalhadores de mais baixa renda. Então essa é a equação que não é simples de ser trabalhada, e ela está na agenda das centrais sindicais, está na agenda do governo. Foi tratado ontem na reunião se eu depois der tempo, vou ver se eu acho a mensagem aqui para dar a informação exata do que foi tratado ontem na reunião do Conselho. Bom, em relação à perspectiva, nós estamos passando por um debate que acho que é extremamente salutar. Felizmente nós recuperamos a capacidade de fazer esse debate não no sentido acadêmico, mas no sentido aplicado, que é o debate sobre o nosso desenvolvimento, para onde que nós queremos que o Brasil vá. Se nós lembrarmos dos anos 90, a ideia dominante na nossa sociedade, não só aqui, mas nos demais países desenvolvidos,
era de que era suficiente e necessário que nós deixássemos o mercado atuar. O Estado tinha que ser mínimo e, sendo mínimo, criar todas as condições para que o Estado não atrapalhasse o funcionamento do mercado. Que o mercado funcionando bem, criaria as condições para que as sociedades se desenvolvessem. E nos diziam nos anos 90, nessas condições em que o mercado está impondo uma dinâmica virtuosa, vocês têm que esquecer essa história de um trabalho protegido, carteira de trabalho assinado. A concorrência, a competitividade exigirá cada vez mais um custo de trabalho menor e condições de trabalho extremamente flexíveis. Isso foi a tônica dos anos 90. E nós temos que reconhecer que nós perdemos todos os debates. O que o movimento sindical conseguia, e acho que conseguiu fazer muito bem naquelas condições, foi resistir. E nós resistimos em muitos casos. E conseguimos resistir a uma avalanche de desestruturação do mercado de trabalho, eu acho que de forma heróica. Mas perdemos. Né? No máximo a gente saía com um empate do jogo. E quando empatava a gente comemorava. Mas no geral a gente era derrotado. Foram mais quase 3 dezenas de leis que flexibilizavam condições de trabalho no Brasil, aprovadas no Congresso Nacional, e nós sem nenhuma capacidade de fazer nada. Então, foram uma década e meia muito difícil. O desemprego chegou no ápice. Chegamos, pela medição que o Diese faz, uma taxa de desemprego média em torno de 20%, 22%. Em Salvador, a taxa de desemprego custou-nos 30%. Ou seja, um em cada 3 estavam desempregados na região metropolitana de Salvador. O desemprego que o pessoal hoje vive, por exemplo, na Espanha. Nós vivemos aqui no Brasil, ou seja, o que eles estão vivendo na Europa, nós sabemos exatamente o que é. E, inclusive, as medidas que eles estão aplicando lá, nós sabemos exatamente quais são os efeitos que elas geram, porque nós vivemos e sofremos todas essas medidas aqui. Todas. Então, não há novidade. Certo? Bom, o que muda? O que muda é que, no nosso contexto, nós fizemos uma coisa inédita para a história da humanidade. Os brasileiros fizeram uma coisa inédita, que foi, na democracia, eleger um presidente que veio do movimento sindical. Nós, no Brasil, fizemos isso. Na história da humanidade, tem 1, 2 casos parecidos. Na história da humanidade, um presidente operário que governou 2 mandatos e que terminou o segundo mandato com o mais alto índice de reconhecimento e popularidade entre todos os presidentes anteriores, não existe. Na democracia. Então, nós não fizemos uma coisa pouca na sociedade brasileira, porque não é simples uma sociedade, pelo voto, colocar um operário que durante 20 anos foi classificado como ignorante, incompetente, analfabeto, e pelo voto secreto, ninguém foi coagido, a sociedade escolheu colocar um ignorante, incompetente, analfabeto como presidente do Brasil. Então, não é simples o que a gente fez. Muitas vezes a gente não reconhece o que o movimento social e o movimento sindical fizeram na luta social nesse país. Senão a gente começa a pensar que junho foi o ápice dos nossos movimentos. E não entendemos o que junho é. Junho só existe, efetivamente, na consequência para a vida das pessoas, se tiver o que nós fizemos antes de junho. E o que vocês fazem, o que o Movimento Sem Terra faz, o que todo mundo faz no dia a dia. A dura luta de organização, mobilização, articulação, convencimento, formação. E isso as ruas de junho não fazem. Esse trabalhinho miúdo, que sustenta politicamente o que as ruas de junho trazem de novo, nós não podemos perder o que elas trazem, vamos cuidar um pouquinho disso, mas a consequência
para chegar naquilo. E o desdobramento de junho só é efetivo se a gente tiver as outras coisas que nós fazemos no dia a dia e sabemos a dificuldade que é de organizar, mobilizar, conscientizar, reunir, unir, porque tudo trabalha contra isso. Então, nós trabalhamos contra a corrente, né? As pessoas cada vez mais são mais individualistas, todos os valores são contra tudo aquilo que a união, a cooperação, a solidariedade se propõe. Então, nesse mundo real, nós fizemos no Brasil uma trajetória que os outros países não fizeram. E o que é mais impressionante é que essa escolha de colocar um presidente analfabeto, incompetente e alguns diziam ignorantes, inclusive teve um empresário nos anos 80 que disse: se ele eleito, os empresários alugarão centenas de aviões e irão todos embora do Brasil. Governou e abriu a possibilidade no seu governo de nós recuperarmos uma agenda que foi perdida durante quase duas décadas no Brasil. E nós recolocamos na agenda do país a possibilidade de discutir o desenvolvimento. E discutir o desenvolvimento a partir de um movimento muito interessante. Porque rediscutir o movimento não é somente para nós. Os empresários, a oposição ao governo e tantos outros estão interessados em voltar a discutir o desenvolvimento. Muitos dos quais, durante 20 anos, passaram dizendo que cabia ao mercado conduzir o nosso desenvolvimento. E passaram a fazê-lo a partir da identificação de que a feita neste governo de estratégias públicas redistributivas constituíram uma capacidade econômica interna de sustentar 2/3 do nosso crescimento econômico. O consumo das famílias, que é resultado de emprego, de salário e de transferências de renda que o poder público realiza por meio dos benefícios da Previdência, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, de todas essas políticas que preservam ou criam renda por meio da política pública, geraram um mercado interno que durante os anos 90 a nossa estratégia de desenvolvimento simplesmente desconsiderou. A nossa estratégia de desenvolvimento, orientada pelo mercado, dizia: temos que preparar a nossa economia para a exportação. Essa era a base, o fundamento. E temos que transferir o patrimônio público para a iniciativa privada, o processo de privatização. A Vale do Rio Doce talvez seja o exemplo mais claro. E a tentativa de privatização do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras, que não chegou em parte porque o movimento sindical reagiu e a sociedade reagiu, com o movimento sem terra e tantos outros que se mobilizaram contra aquela privatização, fazia parte do ideário. Mais recentemente, esse processo, nesses últimos anos, recoloca a perspectiva do mercado interno e o mercado interno, portanto, a capacidade de consumo das famílias sustentando o nosso crescimento. E este movimento começa a gerar e trazer consequências que são essas que nós começamos a observar. Aquelas verdades consagradas nos anos 90, verdades como: se o salário mínimo crescer, nós vamos ter desemprego, inflação e aumento da informalidade. Ficamos os anos 90 inteiro, né? A gente lutava lá, eu lembro, eu quando entrei no Jazz, nós fazíamos aquelas marchas nos anos 80, aqueles movimentos, né, já com aqueles cartazinhos dizendo $100 já, lembra? $100. Porque o nosso salário mínimo chegava a valores abaixo de $50. A nossa meta era ter um salário mínimo de $100. E todo mundo sabe, quando a gente faz uma bandeira, a gente sabe que essa bandeira é longa, né? Você coloca $100 sabendo, é longe. E nós estávamos
convencidos pelo ideário nos anos 90, que se a gente crescesse o salário mínimo, ia gerar inflação, desemprego e informalidade. Bom, as centrais sindicais organizaram marchas a partir de 2004. Resolveram criar uma coisa chamada unidade política. Reconheceram que elas têm diferença entre elas, mas disseram, nós precisamos ter unidade para fazer alguns enfrentamentos, que separados nós não conseguimos, e fizeram as marchas. E as centrais sindicais levaram para o governo uma pauta. E nessa pauta, o primeiro item que estava na pauta dizia uma política de valorização do salário mínimo. Levaram uma proposta para o governo de política de valorização do salário mínimo. Negociaram o primeiro ano, tiveram reajuste, no segundo ano reajuste, colocaram na agenda, no terceiro ano o governo acatou a proposta na negociação e nós produzimos uma proposta de política de valorização. O governo mandou para o Congresso e o Congresso até 2010, então, 11, o Dilma assumiu em que ano? 2011, né? Isso. Até 2010, o Congresso não votou a política de valorização do salário mínimo. Em janeiro de 2011, a presidenta Dilma assumiu, no compromisso de campanha ela renovou, vencidas as eleições, o presidente Lula reencaminhou o projeto de política de valorização do salário mínimo para o Congresso e a presidenta, no início do seu mandato, articulando a chamada base aliada, encaminhou a votação no Congresso com o apoio da base aliada e o Congresso aprovou por unanimidade a política de valorização do salário mínimo. Até 2015. Até 2015. Pela primeira vez na história, nós temos uma lei de valorização do salário mínimo. Conquistada na luta, na negociação, na pressão que o movimento sindical fez. Essa lei e essa conquista trouxe o salário mínimo lá dos seus 100 e poucos dólares para mais de 300. A inflação não saiu do controle, apesar de alguns dizer que nós estamos com descontrole da inflação, não tem nenhum descontrole de inflação. Nós saímos de pouco mais de 20 milhões de trabalhadores com carteira assinada, já estamos com 45 milhões, dobramos o número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, com o salário mínimo saindo de 100 para 300 dólares. Eles diziam que ia aumentar a informalidade, dobrou. E o desemprego caiu, medido pelo Diese, dos 23% para uma taxa que esse final de ano deve chegar abaixo de 10%, médio nas regiões metropolitanas. Que verdades eram aquelas dos anos 90 que convenceram a sociedade que se isso acontecesse com o salário mínimo, os efeitos eram dramaticamente contrários ao que efetivamente se verificou? Fomos 15 anos enganados? Não. Não em relação às consequências que eles diziam que ia acontecer. Porque o modelo de desenvolvimento proposto nos anos 90 geraria efetivamente, com o crescimento do salário mínimo, os efeitos que eles propunham. Porque o modelo de desenvolvimento econômico proposto nos anos 90 não visava gerar emprego, não visava gerar renda, não visava enfrentar a desigualdade, não visava isso. Um modelo que está orientado para competir no mercado externo e jogar toda a nossa economia dependente disso, e que vai concorrer no mercado externo com o salário chinês, com o salário asiático, tem que ser um mercado de trabalho com um custo do trabalho extremamente rebaixado. Tem lógica, faz sentido. O que nós queremos discutir é se esse projeto de desenvolvimento é o nosso projeto. E é evidente que se nós formos fazer esse debate, vamos ver que esse projeto não é o nosso. Não que a nossa economia não deva estar integrada à economia internacional, é evidente que tem que estar. Mas tem que estar do jeito que nós estamos tentando construir hoje. 2/3 da nossa economia é sustentada pela dinâmica interna. Nós só não quebramos em 2008 com os demais países do mundo desenvolvido
porque nós tínhamos esta coisa chamada mercado interno. Foi o que nos salvou. Um dia o repórter me perguntou, os repórteres insistem em querer que a gente diga que o presidente Lula era um cara de sorte. Que tudo que ele fez é um problema de sorte. É um cara de sorte. Então, ele acerta porque tem sorte. Eu disse, não, de fato, qualquer líder, qualquer governante, qualquer jogador tem que ter sorte também na vida, né? Se sorte for aquela pessoa que consegue reunir as condições para fazer as coisas. Está na hora, está no lugar certo na área para fazer o gol. Se isso se chama de sorte, né? Um bom líder, um bom político, um bom dirigente é um cara de sorte. Tá bom. Mas não é suficiente. Eu disse para a repórter o seguinte, sorte teve a sociedade brasileira que tomou a decisão de elegê-lo antes de 2008. Quem teve sorte foi a sociedade, ou sabedoria. Porque ela não sabia que ia acontecer a crise. Então a sorte é ter feito isso antes. E esse presidente maluco ter feito a opção de reorientar a política econômica para a valorização do mercado interno. Quando a crise chegou, o Brasil estava diferente para enfrentar essa crise. E aí talvez o presidente tenha tido sorte. Porque se ele não tivesse feito isso antes, ele já tinha perdido a eleição no ano seguinte. Como os demais presidentes no mundo perderam. Por que ele não fez isso? Porque nós não entramos na crise que os demais países entraram. E não entramos porque nós não dependíamos de exportar a nossa produção para o mercado externo que não estava comprando nada. Por que os países estão quebrando? Porque todos aqueles que dependem da exportação não acham um comprador. E aí surge o primeiro problema nosso. É que termos um mercado interno forte significa que nós temos um mercado comprador. E o mundo olha, ávido por vender seus produtos para exportação para o nosso país e diz, é lá que eu vou colocar os meus produtos. Nós estamos ajudando a segurar os empregos da indústria dos demais países do planeta. Toda vez que a gente compra uma camiseta made em China, made em Coreia, um lápis produzido em Taiwan, nós estamos deixando de comprar um produto que paga o salário de um trabalhador brasileiro por um trabalhador chinês, um trabalhador coreano, e isso é a dinâmica do mundo. Isso faz parte da regra. Quando o Brasil, nos anos 90, se propunha a ter uma agenda exportadora para sustentar o nosso crescimento, nós estávamos dizendo, vendendo os produtos mundo afora, nós vamos sustentar o nosso emprego aqui dentro. O que ia acontecer com o nosso emprego se a gente estivesse dependendo de uma agenda exclusivamente exportadora, no momento em que o mundo não vai comprar? Vai acontecer o que está acontecendo nos demais países, inclusive na China, que reduziu sua taxa de crescimento econômico porque sua produção não é mais vendida na mesma dinâmica que vendia antes de 2008. E a China está agora em um processo pesado de reversão da sua estratégia para reconstituir um mercado interno na China. Bom, a tal ponto, a nossa política foi acertada antes de 2008, que o Brasil virou a coqueluche relatando. Nós tivemos lá na Alemanha, né? O presidente Lula esteve lá no evento da IG Metall, na conferência magna da maior central sindical europeia, apresentando o quê? O que é o modelo brasileiro. O Brasil vai para os fóruns mundiais, o governo, o movimento sindical, os empresários, relatar o modelo brasileiro. O que é o modelo brasileiro? Uma sociedade que resolveu dar a ela, à sua sociedade, a oportunidade de ela sustentar o seu crescimento econômico. Isso é o nosso modelo. Fazendo o quê? Distribuindo renda e tentando induzir dinâmicas econômicas que gerem emprego e renda para quem aqui vive. A presidenta Dilma disse numa última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico: o objetivo da economia e da política econômica é gerar emprego e renda. Pô, ter um presidente que fala uma coisa dessa é uma raridade nesse momento. Raramente você vai encontrar um presidente neste planeta que diga uma coisa dessa.
Porque isso não faz parte do ideário dominante na sociedade mundial nesse momento. Então, ter uma política econômica que olha para o desenvolvimento econômico e diz: ao organizar a nossa atividade econômica, nós queremos gerar emprego e renda como nosso objetivo, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. Bom, dito isso, qual é a questão para o nosso desenvolvimento? Nós chegamos até aqui. Bom, chegamos até aqui incrementando o quê? Incrementando um mercado de trabalho que estava na pior e trouxemos milhões de trabalhadores para terem ocupações. Pessoas trabalhando com renda, o que fazem? Consomem. Consumindo, a indústria produz, o serviço produz, o comércio vende. Foi isso que nós fizemos. E trouxemos gente. Aos pobres que não tinham renda nenhuma, criamos a história do Bolsa Família. E estamos transferindo em torno de 40 bi por ano, colocando no bolso dessas pessoas 40 bilhões por ano. E essas pessoas com 40 bilhões no bolso, o que fazem? Consomem. Criamos a política de valorização do salário mínimo. O salário está crescendo. Se a pessoa trabalha e ganha 100, consome. Se ela ganha 120, consome 20 a mais. Esse salário mínimo crescendo reajustou os benefícios da Previdência. Os aposentados que ganham o piso da Previdência estão tendo um crescimento real da sua aposentadoria. Tem aposentado hoje ganhando mais em termos reais do que quando trabalhava. Uma coisa. Trabalhava, ganhava 100, está aposentado, está ganhando 150. Como? Porque a aposentadoria está crescendo com o crescimento do salário mínimo. E se ele ganhava um salário mínimo quando se aposentou, agora está ganhando mais, em termos reais. Se fosse esses ministros mágicos, iam dizer que isso é um milagre brasileiro. E alguns iam dizer, isso é ineficiente economicamente, porque quando o cara trabalhava, ele ganhava menos e o Estado agora está dando uma renda maior para ele. Mas é isso, o nosso fenômeno é isso. Nós geramos capacidade para fazer isso acontecer. Bom, alguns pensam, então está resolvido o problema. Não. Porque o problema começa agora. Porque este movimento é o movimento mais fácil de fazer. É difícil começar. Uma vez começado, ele tem uma eficácia e um resultado muito rápido. Mas nós não vamos agora, nos próximos 5 anos, sair de 40 para 60, 70 milhões de trabalhadores assalariados. Não vai ter um Bolsa Família 2. Nós não vamos trazer mais 20 milhões de pobres da América Latina para incorporar no nosso mercado de trabalho. Ou seja, a população está se incorporando e o contingente ocupado vai tendendo a ser esse grupo. São essas pessoas que estarão consumindo. Portanto, não estaremos incrementando e trazendo cada vez mais gente e crescendo cada vez mais a renda, porque essas pessoas estão se incorporando. Portanto, daqui para frente, esse incremento é o que se chama marginal. Como que a gente sustenta o nosso crescimento? Nós vamos ter que responder isso. Então esse é o nosso desafio daqui para frente. Como que nós sustentamos o nosso crescimento? Bom, olhando para a nossa estratégia até agora, uma das consequências que nós tivemos nesses 20 anos, e inclusive no governo Lula, e é uma consequência para o nosso desenvolvimento do ponto de vista produtivo extremamente nefasta, é uma política que produziu, por várias condições, eu não vou tratar delas porque não dá tempo, mas produziu por várias condições uma valorização da nossa moeda. O real, comparativamente ao dólar e às demais moedas conversíveis no planeta, está muito forte. O que significa um dólar muito forte? Significa que nós podemos comprar muito lá fora. Nunca se viajou tanto para o exterior, se consumiu tanto no exterior como agora. E podemos comprar muita coisa aqui. Aparentemente, do ponto de vista do consumo, isso é muito interessante.
O problema é que o pessoal com quem o Jair negocia diz: eu não consigo concorrer com esses preços. E ao não concorrer, o que o empresário faz? Fecha a empresa, diminui a produção. E nesses anos todos nós vimos um processo de destruição de partes, segmentos, elos fundamentais da indústria brasileira. Vimos e continuamos vendo, porque o processo continua. Antes, condicionado por uma política cambial que criava condições adversas, mais de uma competitividade mundial onde tinham muitos compradores e muitos vendedores. Depois de 2008, associado a isso que já era uma luta difícil, um mundo que não compra, com um mercado forte da quinta, sexta ou sétima economia do planeta, uma das poucas em condições de comprar. Os industriais dos demais países olham para a nossa economia e colocam os produtos aqui para sustentar as suas empresas e, em alguma medida, os empregos que lá existem. E nós temos que enfrentar esse debate. Alguns que formularam as estratégias dos anos 90 dizem mais ou menos o seguinte: na ordem internacional, cada país tem que desenvolver-se economicamente segundo as suas vocações. Cujo discurso é bonito, né? Dá para a gente assinar embaixo, não dá? Cada país se desenvolve segundo as suas vocações. Aí você pergunta, sim, qual é a nossa vocação? Ah, vocês são produtores primários. Vocês produzem muito minério, batata, laranja, soja. E devem continuar fazendo isso. Nós aqui, chineses, alemães, temos uma capacidade de industrialização fantástica. Então continue fazendo o que nós estamos cooperando. Nós aqui, italianos, não plantamos um pé de café. Ou os alemães, mas vendemos o melhor café do mundo. Compramos o grão de vocês por 10 e vendemos esse mesmo grão por 1.000. Sem ter plantado um grão de café. Essa é a estratégia dos anos 90. Não me parece que a quinta, sexta ou sétima economia do planeta, com 200 milhões de pessoas, colocará essa sociedade como uma sociedade desenvolvida, bem-estar, qualidade de vida para todo mundo, plantando laranja. Só. É evidente que o nosso território, a qualidade do nosso solo, a competência do nosso agricultor, aqueles fatores que estão postos e que são dádivas da natureza, o solo, o sol, a água, tudo, nos leva a ser um grande produtor de alimentos, sem dúvida. E por isso é fundamental, por exemplo, a reforma agrária. Porque por trás da estratégia de produção tem uma concepção de propriedade, de produção de riqueza e assim por diante. Então a proposta de reforma agrária não é só uma coisa de dividir terra para os agricultores, por detrás dela tem uma concepção que deve fazer parte da nossa estratégia. Que concepção? A produção do campo tem que ser industrializada por nós. Não sei qual é o projeto deles, ele vai falar depois, tomara que seja o mesmo, senão ele bate depois de mim no que eu vou falar. Mas o nosso projeto de desenvolvimento, eu acredito, é levar a indústria para dentro do campo. Essa ideia de fazer uma agricultura, indústria, serviço é uma grande besteira do ponto de vista da estratégia. Uma grande besteira. Só haverá desenvolvimento da agricultura se a indústria for para dentro da agricultura. Muita tecnologia, muita máquina, muita cooperação, muita conhecimento.
para que a agricultura familiar se desenvolva como uma agricultura forte, pela capacidade de cooperação dos agricultores. Não estamos propondo que eles sejam agricultores capitalistas latifundiários. Eles vão ter uma grande propriedade pela cooperação de milhares de agricultores familiares que trabalham com tecnologia, equipamento, cooperação de ponta. Isso é projeto de desenvolvimento. E vão industrializar o que eles produzem. O café que eles produzem, eles vão vender. O café que eles vendem a 100, eles vão vender a 1000, porque eles vão industrializar aqui. Bom, isso é projeto de desenvolvimento. Se nós não fizermos isso, esquece. Plantar laranja paga um salário de plantador de laranja hoje. É isso. Se nós queremos, teremos uma sociedade de agricultores que vendem laranja. Não vai crescer muito mais a renda se formos só isso. Se produzirmos o suco, muda um pouquinho. Se no suco a gente fizer alguns outros produtos, mais um pouquinho. E se a gente conseguir produzir em escala vitamina C, a renda vai crescer muito. Vai crescer muito. Uma cápsula de vitamina C deve ter ali por dentro umas 1000 caixas de laranja. Então a renda é dramaticamente diferente. Bom, com qual renda que a gente quer? Do produtor da laranja, do produtor do suco e da vitamina C. E vamos ter que discutir entre nós com que regras nós vamos redistribuir essa riqueza. Porque se o trabalhador que produz a laranja fica com a renda da laranja, e o que produz o suco, a renda do suco, e quem produz a vitamina C, a renda da vitamina C, nós vamos produzir a desigualdade entre nós. Bom, e isso é a discussão distributiva. Tá? Essa é a disputa distributiva. Como? Com sindicatos fortes e com uma ação do Estado pesada. De que jeito? O trabalhador que produz laranja, talvez não paga custo de renda do seu salário. O trabalhador que produz a vitamina C paga 20%. E talvez o trabalhador que produz a laranja paga 20%. Da vitamina C talvez ele paga 40% de imposto de renda. O empresário que tem lucro vai pagar também imposto de renda na mesma proporção. O Estado arrecada e recoloca para a sociedade, com saúde de qualidade, educação de qualidade para todo mundo. É uma forma de fazer distribuição de renda. E tem outras formas. Bom, essa é a disputa que nós vamos ter que fazer pela frente. É possível o Brasil ser um país desenvolvido se a gente não tiver uma indústria forte? A resposta que eu dou com toda a convicção é não. Não há nenhuma chance. Nenhuma. A menos que esta chance seja desconhecida na história da humanidade, portanto, não tenha a capacidade de percebê-lo. Mas na história da humanidade, das sociedades modernas, que se transformaram em sociedades desenvolvidas, a base de desenvolvimento sempre foi a indústria. Seja porque a indústria gera os melhores empregos, e isso é o mais fácil, mas principalmente porque a gente tem que perceber que a indústria é a base da inovação tecnológica. E é dela que se espalha para a agricultura, para o comércio, para o setor de serviços, uma série de ganhos do ponto de vista da produtividade. E quando esta relação, hoje a gente fala na agricultura, na agroindústria, por quê? Porque no fundo é uma única coisa. Uma boa parte do setor de serviços se moderniza com processos de inovação oriundos da indústria. E hoje uma boa parte da indústria se moderniza porque o serviço entrou na indústria. Por que vocês acham que nós estamos discutindo regulamentação da terceirização? Porque 60% das atividades industriais hoje são feitas pelo setor de serviços. Ficar discutindo serviço e indústria é tudo a mesma coisa. Por isso é fundamental regulamentar a terceirização. Não haverá fim da terceirização. Isso a gente tem que entender. A dinâmica de serviços está dentro da indústria. O que eles sacaram é, se eu fizer um processo de relação determinado, eu precarizo as condições de quem faz o trabalho de serviço. Como no Brasil a estrutura sindical me favorece,
porque tem um monte de sindicato que fecha acordo com o rebaixamento de condições de trabalho, representando o terceirizado, ótimo. E querem regulamentar isso. Se fizerem, não vão fazer nada mais do que a gente já faz. O que nós temos que lutar é para que isso não continue acontecendo. E quase perdemos. Revertemos, em parte, mas está longe, longe da gente conquistar uma regulamentação séria. Não longe, porque no fundo agora a disputa no Congresso é uma questão essencial. Nós tiramos todos os penduricários de volta na negociação e ficou a questão essencial, que os empresários não abrem mão. Eles querem terceirizar em qualquer lugar, em qualquer condição. Nós estamos dizendo não, aí não dá. Mas a gente tem que entender que a terceirização é esta dinâmica onde o setor de serviço está dentro da indústria. De tal modo que você já não consegue quase separar uma coisa da outra. E é verdade. É verdade. Né? Vocês têm aqui a empresa produtora de elevadores, né? A Thyssen. Ela ganha mais dinheiro fazendo o serviço de prestação de manutenção do elevador do que produzindo elevador. E é serviço. Que sentido faz de trabalhar? Na verdade é a mesma coisa. Ela faz várias coisas, produz, dá o serviço da manutenção. Isso tudo é o negócio dela. Então nós vamos ter que repensar a nossa cabeça para pensar essas coisas. Mas na nossa estratégia de desenvolvimento, se nós queremos sustentar essa economia como uma economia pujante, que produz renda para gerar bem-estar, nós temos que ter uma economia com alta industrialização. Alta. E esse é o debate que nós temos que fazer. O Brasil vem recuperando nos últimos anos a capacidade pública de formular políticas de desenvolvimento industrial. Isso é bom. Está suficiente? Acho que não. Está longe, ainda nós temos uma coisa forte. Por quê? Porque precisa muita coisa, é muito recurso, os empresários têm que vir pesado, o investimento privado tem que vir, nós temos um déficit de infraestrutura produtiva fantástico, estradas, aeroportos, portos, silos, falta tudo. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa. Isso falta. Temos um atraso em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, a nossa educação é muito fraca. Então, tem muitos investimentos que precisam ser feitos e todos demoram. Mudança na educação é um investimento de 20 anos. Quem espera mudança de resposta na área da educação com menos de 20 anos de investimento em educação não entende o que está fazendo. É uma tragédia toda vez que assume um governo com 4 anos e quer fazer mudança na educação. Isso é uma tragédia. Por quê? Porque um investimento em educação é de 10 a 20 anos para maturar. Ciência e tecnologia é mais tempo ainda. De muito recurso colocado lá dentro para que as pessoas façam testes, experimentem, até aprender a criar. E enquanto está aprendendo, vai errar muito. Aí vem o Tribunal de Contas e vocês estão jogando dinheiro fora. Meus amigos, se não jogar dinheiro fora, a gente não treina, não se prepara para ser cientista e criar lá na frente. Foi assim que os demais países fizeram. Cientista não nasce pronto. Né? Transa ali e vai sair um cientistazinho. Não é assim que faz. A sociedade investe em toda ela para descobrir quem tem essa habilidade. E essas pessoas precisam de investimento. Boa parte público. Público. Nós recuperamos. Desde o início do governo Lula até agora, multiplicou por 15 vezes o recurso público investido em ciência e tecnologia. 15 vezes. A gente tem uma ideia. Na agricultura familiar, o governo multiplicou por 10 a oferta de crédito. Bom, são medidas. São suficientes? Não. Não dão. Elas sozinhas não dão conta. Estão longe de dar conta, mas fazem parte. Tem que vir uma série de outras. Na indústria, o que falta? Faltam muitas coisas. Do lado do governo, o que falta? Do lado do governo falta, primeiro, recurso. O governo tem que achar recurso. Tem recurso no Estado brasileiro? Tem. Nós gastamos 200 bi por ano pagando juros da dívida pública brasileira.
Se a gente tiver uma taxa de juros de 7%, a gente tem um recurso sobrando. Se a gente joga a nossa taxa para 9,5% como jogamos agora, nós vamos aumentar o gasto com a dívida pública. Vai sobrar menos recurso em caixa do Estado. É um exemplo. Então, disputar o recurso. Tendo o recurso, aonde que nós vamos investir? Ao Estado cabe a tarefa de investir pesadamente em educação. Estamos fazendo várias coisas interessantes. Pronatec, investimento em levar os nossos jovens a estudar no exterior, tem várias coisas interessantes. Tá bom, estamos fazendo algumas coisas. Tem um problema sério com a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque são aqueles que estão já no mercado de trabalho e que o Pronatec não está dando conta. Então nós temos que resolver esse problema. O que mais cabe ao Estado? Cabe ter incentivo à ciência e tecnologia, pesquisa e tal. Está melhorando, poderia melhorar mais. Pode e deve. Por exemplo, acho que se o nosso negócio é a agricultura, nós tínhamos que ter uma pressão pesada para que a resposta fosse muito mais eficaz para o investimento em desenvolvimento tecnológico na agricultura familiar, por exemplo. Acho que isso o Estado brasileiro está devendo. Avançou, mas ainda está longe daquilo que a agricultura familiar precisa para ser uma agricultura de ponta. Coletivamente, porque tem várias experiências na agricultura familiar e agricultura de ponta. Mas isso nós precisamos colocar para o conjunto. Então, o Estado cabe uma série de desafios. Aos empresários, cabe. Primeiro, nós temos que apertar os empresários para que o recurso privado venha a ser investido aqui. Temos que disputar. Segundo, nós temos que disputar a pressão para a produção em termos de conteúdo nacional, que a lei brasileira, de alguma forma, protege, mas que a gente muitas vezes nem dá conta disso. Aconteceu agora, não aconteceu o leilão de Libra? Muita gente foi contra. Bom, está lá o leilão de Libra, aconteceu. Dia seguinte, tem que depositar e tem como organizar a produção de Libra. A produção de Libra prevê, no mínimo, 1/3 de conteúdo nacional. Nós estamos preparados para ir lá e pressionar e dizer, em tantos anos tem que pular para 40 e poucos %. Nós estamos preparados para fiscalizar se o conteúdo nacional está sendo produzido? Porque conteúdo nacional significa emprego aqui. A pergunta é, nós estamos preparados para fazer? Gostar, mas você não é toda estatal, nós estamos fora. Bom, então me desculpe, gente, mas nós não estamos entendendo onde nós estamos. Nós estamos numa sociedade capitalista. No capitalismo, não existe experiência na humanidade capitalista que não tenha empresário. Se alguém acredita que a China é capitalista, não está entendendo o que é a China. O Estado chinês é um grande capitalista, porque está jogando na economia capitalista pesado, mas não é capitalismo do jeito que a gente conhece aqui, não. É outra coisa. E por isso eles têm uma força fantástica, porque eles são outra coisa. Eles jogam numa sociedade capitalista de forma muito inteligente, pesada, ousados. Então, tirando a China, estamos todos no mesmo barco. Empresários ganham grana, riqueza. No Brasil não é diferente. Os empresários estão aqui para ganhar dinheiro, e quanto mais, melhor para eles. Qual é a nossa tarefa nesta sociedade? Além de fazer a revolução e o mundo novo que a gente quer, que não sei quando chegará. Enquanto não chega, hoje, amanhã e depois de amanhã, nós temos que regular essa meleca do capitalismo. Não tem jeito. Ou vocês não fazem isso na negociação. Quando vocês estão negociando condições de trabalho, o que vocês estão fazendo? Apresenta uma pauta. Negocia com o empresariado e fecha um acordo. O que vocês fizeram? Regular o capitalismo. Acabaram com a mais-valia? Não. Acabaram com a exploração? Não. Mas saem dizendo que fizeram um bom acordo. Como disse? E regular o capitalismo. Sindicato é um produto do capitalismo. Criado para regular o capitalismo. Por nós, trabalhadores, porque se a gente não disputasse, nós íamos estar ferrados na vida. E dizemos mais, criamos e conseguimos imaginar que nós queremos uma outra sociedade. Tá bom, e vamos lutar por ela. Enquanto ela não chega, vamos lá regulando. Bom, nós estamos numa sociedade
que, diferente de muitas outras, abriu a possibilidade de disputar a macro-regulação. A macro. Além das negociações salariais, no Brasil está em disputa a macro-regulação. A discussão agora entre concessão e partilha é uma discussão sobre macro-regulação. Ou vocês acham que o fato de não virem as 50 empresas multinacionais para o Brasil participar do processo da partilha não representa nada? O maior poço de petróleo da história da humanidade foi leiloado. Empresários ávidos por ganhar dinheiro não vieram para o Brasil participar do processo de partilha. Por quê? Resolveram ceder aos brasileiros o direito de eles explorarem sozinhos o petróleo. Tomaram o chá da bondade e passaram a aceitar que a Petrobras sozinha coordene esse processo. Aceitaram que os chineses, que são uma sociedade grande, podem fazer uma parceria com a Petrobras e explorar o maior poço de petróleo da face da Terra. Ou alguém se perguntou se eles não estão dizendo que as condições que nós colocamos na partilha não lhes interessam para fazer a produção de riqueza que eles querem produzir. Nós estamos regulando. Não tenho dúvida que nós viveremos nas próximas semanas e meses uma pressão da grande imprensa, dos formadores de opinião, dizendo que este leilão foi um retumbante fracasso. E em seguida dirão que o governo precisa rever as regras da partilha. Leia-se com todas as letras: reduzir a parte que fica para a Petrobras e para a União e aumentar a parte que fica para as empresas. Esta é a disputa que vai estar sendo feita. Creio eu que nós não participaremos dessa disputa. Nós temos que pensar a nossa estratégia. Porque se a nossa estratégia é tudo ou nada, tem uma discrepância entre a estratégia que a gente usa na vida sindical no dia a dia e a estratégia para a macro-regulação. Na vida sindical do dia a dia, eu não vejo nunca nenhuma ação sindical do tudo ou nada. Ou é toda a pauta, ou a greve é geral e até o dia que a pauta sair na íntegra. Eu nunca vi isso. E se a resposta for não, algum item da pauta não tem acordo. E estamos fora do jogo. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Já vi sindicato que se recusou a assinar o acordo. E depois, no ano seguinte, foi lá pedir de joelho para voltar a assinar. Porque a categoria mandou voltar a assinar. Isso eu já vi. Agora, na macro-negociação, aparentemente, a gente vai para isso. É tudo ou nada. Bom, no capitalismo, nessas condições da nossa democracia, o tudo ou nada pode ser muita derrota para o nosso lado. Ah, mas nós somos contra. Sim, vocês foram contra, mas Libra está lá. Ah, nós somos contra a regulamentação da terceirização, mas regulamentou em 12 milhões, agora estão regulados por uma lei que é contra o seu interesse. O que nós ganhamos com isso? Eu não vejo nenhuma conquista em dizer que nós somos derrotados. Eu não vejo. Para os trabalhadores. Pode ser que um dirigente, um sindicato saia fortalecido, entendeu? Fui contra. Bom, você ganhou uma eleição, faz alguma coisa, mas os trabalhadores perderam. Se os trabalhadores perderam, me parece que o movimento sindical perdeu. Uma péssima regulação da terceirização afeta a vida de 12 milhões de trabalhadores. Se deixar isso acontecer, eu acho que nós somos derrotados. Não fomos? Eu acho que fomos. Ah, mas eu fui contra. Tá bom, mas se você foi contra e não conseguiu barrar, ué, para que serve a gente? É melhor ir para casa e fazer outra coisa, né? Bom, então, a macro-regulação nós temos pela frente. Na macro-regulação, vários elementos da política industrial estão postas. E nós precisamos participar delas. Qual é a nossa opinião e nosso posicionamento? O governo propôs hoje a discussão de parceria público-privada. Qual é a nossa opinião sobre ela? Está dado. Com que regra? Qual é a taxa
taxa de retorno do empresário que assumiu uma parceria público-privada? Com que qualidade ele vai realizar o serviço? Com que controle social? Não nos interessa isso? Ah, mas eu gostaria que fosse o Estado que fizesse tudo. Bom, vai disputar isso. E se a sociedade definir que é parceria público-privada pelo Congresso, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa? Está definido. Vamos disputar a regulação. Em que regras, em que condições? Em todo o mundo, o setor privado se relaciona com o setor público. No capitalismo é assim. Não vai ser diferente aqui no Brasil. Então, tem a macro-regulação para disputar. No campo sindical, bom, vocês, como setor industrial, precisam ter clareza, de qual é a estratégia do nosso desenvolvimento industrial. Quais são os setores robustos, quais são os setores que precisam de investimento para desenvolver. Nós somos um grande produtor de minério, mas o maior produtor de venda de aço é a China. Não é estranho? Que somos os maiores produtores de minério, de ferro. Quem produz o laminado é o outro. Saem os navios cheios daqui, vão para lá e voltam cheios de vergalhão. Não é? Chapa. Bom, por que essa indústria não está aqui? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Quanto custa para ela estar aqui? O que nós faremos para essa indústria estar aqui? Ou não nos interessa? Quantas toneladas de ferro tem dentro deste aparelho aqui? Vocês têm ideia? Pesquisem para saber quantas toneladas de ferro tem dentro desse aparelho. Quando a Apple vende um aparelho desse, a Vale do Rio Doce tem que vender algumas toneladas de ferro para ter a mesma receita. Por que assim? Bom, nós temos que discutir se nosso desenvolvimento é para vender o minério de ferro para os chineses, bruto, ou se nós queremos simultaneamente produzir este aparelhinho aqui, os componentes desse aparelhinho, o aço que está aqui, na forma que está aqui. Isso é discutir política industrial. Setor automotivo, setor, agora, transporte. Não é? Saiu de junho a discussão sobre mobilidade urbana. Qual é a nossa visão sobre a estratégia da nossa indústria produzir a capacidade de criar uma mobilidade urbana adequada àquilo que as ruas estão pedindo? Qual é a nossa proposta? Mais automóvel? É o que vai gerar mais emprego para a gente, aparentemente, no curto prazo. Mas não me parece que seja isso que alguns movimentos estão pedindo. Qual é a nossa proposta? E nós podemos pensar a política industrial é olhar para a nossa estratégia de desenvolvimento e tentar identificar o que a indústria pode fazer. A segunda parte está associada às condições de trabalho, à negociação das condições de trabalho e de salário. O que nós temos que fazer? Nós vamos ter a tarefa de negociar em função dos resultados que a gente possa produzir na estratégia de desenvolvimento industrial. Se a nossa tendência for a que a gente vem observando, de desmonte gradativo da indústria, qual é a chance de vocês segurarem o emprego na indústria? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a chance de vocês melhorarem salário e condições de trabalho no longo prazo? Nenhuma. Nenhuma. Então, olhar no longo prazo é olhar a estratégia de desenvolvimento associada à estratégia que vocês têm aí dentro. Hoje, ou ontem, o pessoal em São Paulo, setor têxtil, vestuário, estava fazendo uma manifestação
manifestação em frente ao Anhembi, onde está havendo uma exposição da indústria asiática para vender produtos. Bom, esse sindical foi lá fazer um protesto, pensando que a defesa dos empregos na indústria no Brasil. Qual é a nossa proposta? Nós temos que ter proposta para colocar na mesa. O que nós vamos propondo para o governo? Como é que a gente protege a nossa indústria do vestuário? Podemos propor para eles que nós topamos ganhar em vez de 1.100. Podemos fazer essa proposta. Se não é essa, qual é a nossa proposta? Para ganhar mais e ser competitivo com os chineses. Se a gente não souber dizer isso, nós não vamos saber defender o nosso emprego. Então, o desafio que está colocado para a gente no movimento sindical é olhar essa nossa trajetória na indústria, pensando o que está acontecendo aqui e agora. E isso associado àquilo que nós estamos olhando de futuro. No nosso caso, a indústria é fundamental. No nosso caso, o processo de desindustrialização é sério. No nosso caso, há iniciativas para recolocar uma estratégia de desenvolvimento industrial, mas estamos longe disso. O câmbio deu uma desvalorizada, melhorou, os empresários estão um pouquinho menos tensos, mas a coisa não está resolvida. E só o câmbio não vai resolver. Tem alguns que dizem que o câmbio já resolve tudo, não acredito nisso. O câmbio vai ajudar muito. Sem o câmbio, as outras coisas não conseguem ser operadas. Se faz política industrial, faz tecnologia, faz educação, e o câmbio vem e desmonta tudo, porque você não consegue concorrer com o produto que vem lá de fora. Agora, um câmbio em condições de desenvolvimento industrial não é suficiente para garantir produtividade da indústria. Aí precisa tecnologia, educação, ciência, aquele monte de outras coisas que nós precisamos criar. E saber aonde que a gente vai investir. Aonde que a gente vai desenvolver. Por exemplo, na cadeia de petróleo e gás, o desenvolvimento industrial que está previsto é fantástico. Vocês devem ter visto aqui no Rio Grande do Sul, a nossa indústria naval tinha sido dizimada. Uma política de reconstituição de investimento no setor de petróleo e gás, com a orientação de componente nacional, recupera o setor naval brasileiro. E estamos com mais emprego do que no auge lá atrás que nós tínhamos. 10 anos, gente, para fazer isso. Do zero dizimados, voltamos a ter uma indústria naval. Isso é política industrial. Em vários outros setores nós vamos fazer isso. E uma decisão dessa não tem nada a ver com vocês. Os milhares de trabalhadores do setor naval não tem nada a ver com vocês. Tem tudo a ver. Os milhares de empregos gerais, perdemos 50 mil empregos no setor do vestuário e na indústria têxtil. 50 mil, não tem nada a ver com vocês. Tem tudo a ver. E a campanha salarial do setor do vestuário vai ser fácil? Vai ser difícil, porque o setor está sendo desmontado. E não há conquista no momento que o setor está sendo desmontado. Então, a conexão da luta diária vai estar conectada com isso. O que eu estou nunca esteve desconectado. O que eu estou querendo trazer aqui para finalizar é o que nós temos hoje é a oportunidade de disputar a macro-regulação. Antes a gente só sofria as consequências. Hoje nós podemos disputar a macro-regulação. Se a gente não fizer essa disputa, nós vamos ficar no miudinho. Quando tem milhinho para distribuir, a gente vai lá, cacareja, come o milhinho e vai embora. Né? Solta o milhinho e a gente vai lá e pega um pedacinho. Se não tiver, a gente volta para casa. Eu estou dizendo não, dá para a gente organizar o galinheiro, produzir o milho e dizer, olha, nós vamos distribuir esse milho diferente. Essa é a disputa. Vamos disputar. E vamos disputar numa sociedade capitalista. Que significa, eles têm muita força, muito mais do que a nossa. Nessa sociedade se decide pelo voto, nas eleições e no Congresso, e na Câmara, e na Assembleia. Nós temos que ter maiorias.
nas eleições, na Câmara, no Congresso, na Assembleia, governantes dispostos a fazer uma macro-regulação com uma perspectiva de desenvolvimento que a gente acredita. Isso tudo nós temos que disputar. Se a gente não tiver capacidade de pressionar a Câmara, a Assembleia, o Congresso, o presidente, o governador, o prefeito, nós não vamos fazer a macro disputa. E junto com isso, saber pressionar e negociar com os empresários na macro regulação. A CNI apresentou as 101 propostas para a modernização das relações de trabalho. Não apresentou? Cadê as nossas? Eu acho muito estranho a gente aceitar que a CNI diga que está com proposta de modernizar. Modernizar seríamos nós que devíamos estar com elas, né? Quem quer modernizar as relações? Aí você vai dizer, não, mas para a CNI modernizar é outra coisa. Eu sei que é outra coisa. E nós estamos deixando que a CNI passe para a sociedade como aquela entidade que se propõe a modernizar. Que disputa nós estamos fazendo? Eu acho que ele devia estar na jugular da CNI dizendo que nós temos proposta para modernizar, assim, está aqui as nossas propostas, queremos negociar. Cadê? Então, disputar a macro, que eu estou chamando de macro, pode ser disputar a regulação da terceirização, disputar com a CNI as 101 propostas, disputar aqui com a Fiergs, mas não sei o quê, porque isso tem a ver com as nossas relações. E isso tudo associado na trajetória de desenvolvimento econômico que nós vamos colocar pela frente. Finalizo dizendo que isso tudo é possível porque, em alguma medida, nós estamos com o desemprego relativamente sob controle e uma inflação relativamente baixa. O desemprego poderia ser menor, e esperamos que seja menor, e a inflação pode ser um pouco menor também. Mas isto não é o nosso problema no curto prazo. Vocês não farão campanhas salariais difíceis porque a inflação está alta ou o desemprego está alto. Vocês terão dificuldade nas campanhas salariais porque, no caso da indústria, há uma pressão forte de desmonte do patamar de desenvolvimento industrial que a gente vive. Já ocorrido em 20 anos e continua. Se a gente não tiver capacidade de reverter esse quadro, não há inflação baixa e desemprego baixo que permita vocês saírem com muitas conquistas. Porque no caso de vocês, o desmonte é sério. E se o Brasil perder a capacidade de desenvolvimento industrial, todos os trabalhadores perderão. Portanto, a perda que vocês terão será uma perda para toda a classe trabalhadora. Não haverá classe trabalhadora vivendo num país desenvolvido se nós não tivermos uma indústria forte. Isso nós temos que fazer com que os trabalhadores compreendam. Na agricultura, no setor de serviço, no setor de comércio, que nos interessa, como classe, que o Brasil tenha um projeto de desenvolvimento industrial. Se nós queremos fazer a sociedade que a gente quer. Se a gente quer ficar com a estratégia dos anos 90, dê o que dê da competição mundial, aí se prepare para ser, aí vamos todo mundo trabalhar em um outro movimento sem terra que não é esse. Né? Um movimento que aceita ser produtor de laranja, entregar laranja para o mundo e deixa o mundo produzir a riqueza. Não é esse o movimento sem terra, não é, são agricultores, não é essas centrais sindicais que estão aí. Elas não querem isso. Se não querem isso, nós temos que disputar o que nós queremos. Acho que nós temos um ambiente para isso, acho que nós temos a tarefa de colocar a centralidade do desenvolvimento industrial. E creio que nós temos muitas propostas que estão postas na mesa, que nós precisamos debater e precisamos interferir. A CUT, a Federação, tem feito um trabalho importante nessa discussão do desenvolvimento industrial. E creio que nós temos condições de participar dessa disputa. Agora temos que nos organizar, pensar nas estratégias. Porque não é simples, vocês sabem, fazer a organização, fazer a mobilização, e sem mobilização e pressão, não há negociação que a gente sustente. Então, como pressionar nessas macro-negociações, como mobilizar para essas macro-negociações, nós temos que imaginar, nós temos que pensar. É difícil, não é simples, mas nós temos que criar as condições para fazer essa disputa macro.
aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no Brasil, no setor industrial, nos subsetores, nós temos que imaginar. Vamos ter que fazer alianças, vamos ter que fazer enfrentamentos e temos que pensar cada coisa dessa, se nós queremos fazer essa macro disputa.